Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu acho que acontece ainda mais agora, né? Hoje em dia que a gente está mais em casa, com as crianças, com a família, nessa época aí que a gente está convivendo de forma mais intensamente com a família. Então, às vezes as mamães falam, né? Lisa, eu já tentei de tudo, meu filho não obedece, está desmotivado, não quer fazer tarefa, não quer arrumar a cama. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse tema, o que que a gente pode estar fazendo aí, né? Os 4 principais erros que a gente, com certeza, sem intenção, sem pensar, sem refletir um pouquinho, são erros que a gente comete que contribuem para que a criança tenha esse comportamento, para que ela continue desmotivada em obedecer, né? Então, para quem está chegando pela primeira vez e não me conhece, Lisa Kunin, sou educadora há 22 anos, sou mãe da Ana Luísa de 5 aninhos, do Júlio Henrique, que fez 3 aninhos, e eu ajudo mães e pais a terem os filhos através do meu programa online, onde a Cleide, aqui que já deu oi no Facebook, é uma mamãe uau que está no curso com a gente, né, Cleide? E hoje a gente vai conversar então sobre esse tema, né? O filho está desmotivado em obedecer. O que está acontecendo? E provavelmente, possivelmente, melhor assim, a gente pode estar cometendo um desses 4 erros que a gente vai conversar hoje. E também vou falar para vocês, para quem está chegando pela primeira vez, aqui a gente bate muito papo, né? Rola conversa, eu vou perguntando, vocês vão interagindo. Sinta-se à vontade, quem está chegando pela primeira vez, pode falar o que você sente, o que você pensa, porque aqui é um canal livre de julgamentos, tá bom? Nós somos mães que queremos o melhor para os nossos filhos, sim, mas é importante a gente ter plena consciência que nós não somos perfeitas. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. A gente não é perfeita. A gente sempre quer fazer o melhor, mas às vezes a gente não se dá conta, né, da forma que a gente está lidando. Então, por isso que a gente vem aqui conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, sinta-se à vontade. Se você é uma mamãe que está querendo aprender, que você está querendo hoje ser melhor que ontem, então bem-vindo. Esse aqui é o lugar certo. Combinado? E a obediência que a gente fala não é aquela obediência de soldadinho, não, onde a gente manda, grita e a criança tem que correndo obedecer, que se ela não obedece, ela é punida, né? Não é assim que a gente trabalha, não. A gente trabalha com uma obediência onde a criança ela se sente pertencente ao ambiente, onde ela se sente motivada, encorajada, feliz, e aí ela quer colaborar, ela quer cooperar, porque ela se sente amada, tá? Amar é diferente de se sentir amado. E aí ela quer colaborar e ela admira a gente, e ela passa a atender os nossos pedidos. Então a gente vai conversar hoje então sobre esse assunto. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Um monte de gente entrando, gente. Já vi a Letícia, mais uma mamãe uau aqui com a gente. Letícia, bom te ver. Bom ver você aqui. Se eu não me engano, hoje à noite a gente tem uma assessoria, não é verdade? A gente vai conversar um pouquinho mais de noite aí. A Pri vem acompanhando, mas é novata. A Pri já tá com o pezinho lá no raiz, né, Pri? Vovó também pode aprender mais. Pode, com certeza, a gente sempre aprende. Então vamos lá. Então eu quero que vocês me contem. A gente vai começar agora com um bate-papo, combinado? Conta pra mim o que você já fez para o seu filho, para sua filha obedecer, atender a um pedido seu, tá? Porque às vezes a gente fala para a criança, por exemplo, tá na hora de fazer, ou se não obedecer eu coloco de castigo, ou eu dou alguma recompensa, se ela fizer o que eu quero, ela ganha alguma coisa. O que você usa? Quais são as suas táticas, né? De mamãe aí, de mamãe normal, como eu, como você, o que você usa? O que você tem feito para a criança te obedecer? Quais são os seus segredinhos? Vamos compartilhar. Samanta, lindona, bom dia. Aqui no criança não quer atender um pedido nosso. Não quer guardar os brinquedos, quando a criança não quer comer, né, comida dela, quando ela não quer vir, é hora do banho e ela não quer vir. Vamos comentar aqui quais são as nossas ferramentas, o que a gente faz nessa hora. Vamos lá? Vamos começar os seus segredinhos de mamãe aí para você fazer com que a sua criança te obedeça, tá? Criança não quer tomar banho, o que você faz? Não quer fazer a tarefa de casa, o que você faz? Não quer comer, o que você faz? Tá bom? Comenta aqui então para a gente poder começar o nosso bate-papo.
Já deu privilégio? Já tirou privilégio? Dá bronca? Põe de castigo? Conta aí, quais são as suas armas? Lucilene, bom dia aqui no Face. Vamos lá. Já tem gente respondendo? Já vou ler para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? A Bruna, super mamãe uau, Bruninha, saudade de você, sua linda. Aquele fica brava, deixa eu ver, brinque e festa. Eu estou conversando. Tente diálogo, mas não é fácil. Tem horas que queremos surtar. Ixi, verdade. Tem hora que, olha, é difícil a gente segurar o furacão que cresce aqui dentro, né? A Pri. Filho, agora é hora da tarefinha, depois a gente brinca. A Roberta, Lisa, a tarefa tem sido meu trauma, mais do que para ele. A gente vai conversar sobre isso. Que mais? Sou nova aqui, mãe de 2 meninas, uma de 7 anos e outra de 11. A mais velha está desobediente, não está conseguindo bons resultados. O que você faz quando você quer que ela te obedece? Gilmara, conta pra gente. A Luciana, falo que se não comer ou não tomar banho, não vai ter desenho e nem brincar com os brinquedos, tá? A Ricélia, se não faz tarefa, falo que não vai jogar no celular, tá bom? Estou virando mamãe raiz, preciso. Já é mamãe raiz, sua lindona, tá aqui com a gente, já é raiz. Vamos lá. Samanta, Lisa, eu digo que vou dar alguma coisa em troca, mas acho que está errado. A Josenice, falo que vai ficar no cantinho do pensamento. Ótimo, obrigada, viu, suas lindas, por terem compartilhado aqui com a gente, tá? E agora eu quero saber, vocês que comentaram aí as suas técnicas, os seus poderes de mãe, eu quero saber que vocês contem para mim. Quem faz o que colocou aí que faz, e eu quero saber o resultado. Dá certo ou não dá certo? A Cris colocou que oferece algo em troca. Obrigada, Cris. A Luciana diz que caso não faça, tira o celular, é a punição, né? A consequência, como um castigo aí, né? Tira o celular. A Cris faz um trato, beleza. Então agora eu quero saber, dá certo ou não dá certo as técnicas que você usa? A criança obedece ou não? Eu quero dizer obediência, aquela obediência que a criança se torna obediente, que você não precisa ficar fazendo isso todas as vezes, tá bom? Porque é aquilo que a gente comenta, às vezes a criança melhora o comportamento sim ali na hora, né? Ela para aquele mau comportamento, ela vai fazer, mas e depois? Ela aprende a lição com isso, ela aprende que ela tem que comportar ou sempre você tem que estar batendo na mesma tecla. Você tem um resultado que você ensina a criança e você vê o resultado lá para frente, ou sempre você tem que estar utilizando as mesmas técnicas. Tá bom? Vamos ver agora. A Cleide, às vezes tiro e dou privilégios, tá? Deixa eu ver. Na maioria das vezes, sim. Quando falo das profissões que precisa estudar mais, faz com má vontade, com aquela tromba. O diálogo vem funcionando, porém, é um trato nosso, pois também temos que ter paciência, porque queremos que ele seja um robô. Isso não existe. Ótimo. A Jocineide, eu falo que não vai ter um momento no celular. Depois ele não aprende a lição. Sempre tenho que bater na mesma tecla, tá? A Samanta, dá certo, mas acho que ele tem que fazer por ser um dever e não por interesse no que vai ganhar depois. Obrigada, Samanta. A Jocenice, às vezes dá certo, mas estou usando esse argumento com frequência. Estou sentindo que ele está acostumando. A Luciana, quase sempre tenho que punir. Então, vamos conversar então, gente. Beleza, obrigada, viu? Por vocês terem participado, que eu falo, se vocês não interagem, não participam, fica difícil da gente fazer a live, tá? Então, obrigada que ela acontece porque vocês participam, né? Assim a gente consegue fazer essa interação. Então, vamos lá, olha. A gente precisa, vamos pensar no tema da nossa live, a criança motivada a obedecer, certo? A criança motivada. Pensa agora aqui comigo. Uma criança que ela está motivada a fazer as coisas. Se a motivação vem de dentro dela, será que a gente precisa ficar ameaçando, brigando, fazer negociações, né? Tirar alguma coisa?
Será que essa criança está motivada a fazer alguma coisa? A gente precisa usar, né, alguns recursos que a gente, mãe, tem aí, né? Olha, se você não fizer a tarefa, você não vai no celular. Se você fizer tal coisa, se você comer tudo, a gente vai passear depois. Se a criança estiver motivada, será que ela precisa, né? Tem algumas mães aqui que estão colocando que acredita que não precisa. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, tá? E vamos pensar na gente. Vamos pensar, eu gosto de pensar sempre no nosso ambiente de trabalho. É mais fácil da gente entender. Se a gente está no ambiente de trabalho, onde a gente está feliz, onde a gente se sente que a gente pertence àquele lugar, onde a gente sente que as pessoas gostam da gente, a gente se sente à vontade, fala para mim se a gente não vai querer estar mais envolvida no processo, se a gente não vai se colocar à disposição das pessoas para fazer as coisas, a gente não vai estar motivada a fazer cada vez mais, se a gente se sente amada, pertencida naquele lugar, se a energia daquele lugar é boa. Agora, imagina você ali num lugar onde você acha que você não tem o teu espaço, onde as pessoas te olham, né? Às vezes, de um jeito assim, acha que você não tem capacidade para fazer aquilo, onde as pessoas ficam mandando o que você tem que fazer o tempo todo, fica dando ordens. Você vai se sentir feliz, pertencente àquele lugar e você vai querer fazer as coisas? Quando a gente muda o lugar, a gente consegue entender as crianças, né? Quando a gente se coloca no lugar, claro que a gente não está colocando no papel de filho, de filha, mas é uma analogia a gente colocar ali no lugar de um trabalho, a gente consegue pensar as crianças, como que agem com a gente, né? Eu estou vendo os comentários de vocês e a gente já vai conversando, né, sobre isso aqui, ó. A Cleide falou que nem sempre funciona, a Jocenice disse que às vezes dá certo. Então, olha, por que a criança, é importante a criança, ela se sentir motivada, ela se sentir encorajada a fazer as coisas por ela. Porque a criança que ela sente prazer nisso, criança que quer fazer as coisas, que se sente motivada, ela gosta de desafios, sabe? Ela tá feliz, ela quer fazer as coisas por ela, porque quando ela consegue superar um desafio, ela se sente feliz, ela se sente encorajada. E quando a gente olha adultos que têm aquela gana, aquela coragem de fazer as coisas, que são estimuladas para demonstrar sua capacidade, com certeza esses adultos foram crianças que foram encorajados a superar os desafios. Por isso que a gente vê, né, adultos que gostam, que vai, que faz, que corre, que acredita neles e que não deu certo, vai lá e tenta fazer de novo. E por mais que o mundo inteiro fale que não vai dar certo, ele coloca na cabeça, ele vai lá, ele prova que é capaz, porque provavelmente foram crianças que foram encorajadas a se automotivarem. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje. Será que as crianças, às vezes, elas não estão desencorajadas? Né? Então a gente vai conversar um pouquinho. Fabi, lindona, tô vendo que você voltou aqui. Feliz, viu? Com você de volta. Então vamos lá, vamos continuar aqui para a gente poder concluir. E é muito importante para vocês entenderem a gente participando, tá bom? Conversando e respondendo, porque aí a gente vai conseguindo entender o que acontece. Uma coisa é eu sentar aqui e falar para vocês, olha, os 4 erros que vocês podem estar cometendo é esse. Mas quando a gente para refletir, para se colocar no lugar da criança, fica muito mais fácil da gente entender o que acontece. Aí a gente pode já procurar a melhorar. Então, vamos lá. Agora eu quero saber uma coisa que é importante a gente parar e refletir agora, tá? Imagina a última cena, o que aconteceu aí com você e com a criança. Imagina a última cena aonde você pediu para ela fazer alguma coisa e ela não estava motivada a fazer. Seja tarefa, seja para comer, seja para tomar um banho, seja para guardar os brinquedos. Imagina você pedindo para a criança para ela fazer algo e ela não quer obedecer, ela não quer fazer, tá? Lembra a última cena que aconteceu, que está mais forte na tua cabeça. Agora conta para mim. É importante a gente conversar sobre isso. Qual é ou qual foi o seu sentimento? Lisa, ontem eu pedi para o meu filho guardar os brinquedos, ele não quis, ele falou que não ia, emburrou.
E eu falava que ele tinha que guardar e ele não queria guardar. Eu me senti como? Eu me senti com raiva, eu me senti impotente, eu me senti triste, eu me senti furiosa. Sentimento, todos nós seres humanos nós temos. Qual é o sentimento que foi despertado em você? A hora que a criança falou que não ia fazer. Conta aí pra mim. Eu tive vontade, Lisa, eu fiquei com muita raiva. Eu tinha vontade de pegar e estrangular, de tão furiosa que eu fiquei. Conta aí, qual foi o seu sentimento, tá? Porque a gente tem cada sentimento aí. A gente que é mãe normal, a gente que é ser humano, a gente tem sentimento, tá? E eu vou te garantir, por experiência própria, que o meu sentimento não é, ai, que lindo, que fofinho, que criança mais maravilhosa, que gênio forte, não quer obedecer a mamãe. Te garanto que não é esse sentimento que passa aqui dentro da gente. São sentimentos porque impotente, porque você já distração, não impor a autoridade, a criança não está te vendo como autoridade, você está falando, ela não está te vendo, muito irritada, sente um pouco frustrada, triste, tem algum desses sentimentos que vocês colocaram, a gente tem esse sentimento porque a criança, ela, na verdade, com a gente, ela pode criar uma disputa por quando ela não vai. A gente fica ali, ó, batendo de frente, disputando o poder. Então, quando acontece esses sentimentos com a gente, é porque do outro lado e atender aquilo que é necessário para aquele momento, né? A Cris, fico triste porque na maioria das vezes o de 2 anos guarda o brinquedo, o de 4 nunca quer guardar e fico sem saber o que fazer. Cris, olha, criança de 4 anos que tem irmãozinho tá querendo provavelmente uma atenção indevida aí, tá? Porque eles podem estar achando que o de 2 anos tem mais privilégio, tem mais atenção porque é o menorzinho. Então vamos por parte, estou seguindo o meu roteirinho que eu montei aqui, o meu script, já vou chegar ali. Agora o negócio vai começar a chegar mais perto. Uma pergunta para a gente chegar no erro agora. Vamos lá. Quando a gente pede as coisas que a criança está desmotivada a colaborar, a cooperar, o que a gente pensa? O que a gente acredita sobre a criança? Quais as nossas crenças que limitam a gente de fazer o certo sobre a criança? Né? Às vezes a gente pensa assim, eu quero que essa criança corresponda às minhas expectativas. Às vezes é expectativa altíssima que não quer comer toda a comida, que deixa sempre comida no prato. Se você é a mamãe que faz o prato para a criança, pode ser que você faz um prato que você acredita que aquilo lá é o necessário para a criança. Só que para a criança aquilo é muita coisa, é uma expectativa muito alta para ela comer tudo aquilo. E aí ela desanima. Pode ser que se você deixar, claro que criança, né, você não vai permitir uma criança de 2 anos, mas uma criança a partir de 3 anos, se você ensiná-la e permitir a colocar a quantidade de comida no prato dela, pode ser que ela vai se sentir motivada a comer. Né? Ela participou daquele processo, ela colocou a comida no prato, ela colocou a quantidade que ela acredita que para ela é o suficiente. Então, será que às vezes a gente não coloca expectativa alta demais para a criança? Outra crença que às vezes a gente tem que pode limitar a criança, a gente vê que a criança é capaz de ajudar, né? Quando a gente acredita que é nossa a responsabilidade de fazer as coisas por ela. Quando a gente acha que uma criança de 5 anos ainda sou eu que tenho que colocar o tênis nela. Quando eu acredito que uma criança acontece, a gente vai fazendo tudo pela criança, a gente vai fazendo pela criança. E a gente vai ensinando ela o quê? A mamãe tá aqui, a mamãe faz tudo por você. Aí, quando a gente quer que ela faça alguma coisa, o que ela acredita? Não, uma coisa para crianças. A gente acredita, não, você é pequeno, deixa que eu for dentro do possível. E você se dedicar de corpo e alma para ela. O teu pensamento está focado nela. Isso sim que é atenção devida. A criança, ela vai se sentir que ela é importante. Ela vai falar, nossa, eu tenho meu espaço. A minha mãe e meu pai estão olhando para mim. Então, o primeiro passo é como que está o teu tempo de qualidade com a tua criança. Como que está? E não é ficar o dia inteiro por conta da criança, não. Quem trabalha fora, mamães que trabalham fora, papais que trabalham fora, 10, 15 minutinhos diários são suficientes, tá? Não precisa mais que isso. Se for diariamente, a gente vai enchendo o baldinho das emoções da criança. Então, é você parar e dar atenção para ela esse tempo. Segundo ponto, agora que eu quero ver, tá?
Para as mamães controladoras, assim como eu, que comentaram aí. Controlar a disputa pelo poder. O momento que a criança tem de não te atender é porque ela está decidida a mostrar que você não manda nela. Ela não está encorajada, tá? Porque ela está sentindo que é uma disputa pelo poder. Imagina você, o teu chefe lá, toda hora mandando o que você tem que fazer. Faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assim. Vai chegar uma hora que você vai falar, ah, pera lá, fica mandando em mim o tempo todo, né? Então, imagina o sentimento que não cria. Por isso que eu perguntei para vocês do sentimento. Imagina como que a gente não vai se sentir, não é verdade? Tem criança que tem o temperamento do fogo, tá? Tem crianças que não, mas tem crianças que têm o temperamento do fogo, que não admite serem mandadas, porque elas também têm o espírito de liderança dentro delas. Então, vem a disputa pelo poder. E aí, a gente quer mostrar que é a gente que manda. E aí fica naquele conflito, naquela confusão. Então, por exemplo, se você chega e fala para a criança, é hora de guardar o brinquedo, e a criança fala, posso assistir o desenho primeiro? Qual o problema que tem? Ela terminar, se for uns 5 minutinhos, o desenho para depois ela poder ser direcionada para guardar. Agora, se você fala, não, agora, tô mandando agora. Se você não vir, eu vou desligar a televisão. Aí a criança vai falar, não vou, não quero. Aí vocês vão, né, entrar num conflito. Pode ser que ela vai fazer ou por medo de ser punida, mas não porque ela está motivada, porque vocês entraram num conflito aí, numa disputa de poder. Então, esse é o segundo erro, quando a gente disputa o poder com a criança. Então, precisa prestar atenção, tá? Outro erro é o que eu comentei lá das crenças que a gente tem. Será que as nossas expectativas não são tão altas assim? Que a gente quer que a criança faça coisas que ela acaba se sentindo que ela não é capaz? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode primeiro ensinar para a criança como faz. Criança que a gente está chamando ela para guardar os brinquedos agora. Está começando a querer que a criança guarde os brinquedos. Então, eu vou ensinar como faz, chamo ela para vir junto, a gente vai guardando junto. No outro dia eu vou guardar, eu guardo menos, ela guarda mais. E a gente vai ensinando até que a gente vê que ela dá conta. Então, a gente já vai criando expectativa de acordo com o que a criança é capaz de fazer. E o quarto erro é deixar de fazer muito pelos filhos. Se a criança já tem idade para descascar uma banana, deixa ela descascar a banana. É importante para ela, ela vai se sentir bem com a realização de alguma coisa. Se a criança tem 5 aninhos, ensine ela, pelo amor de Deus, a amarrar o tênis, gente. Ensina a criança a amarrar o tênis. Sabe aquele tempinho de 10, 15 minutos do tempo de qualidade? Então, pode ser para isso. Vocês vão ficar ali com a criança ensinando, amarrando, ela vai estar aprendendo alguma coisa, vocês vão passar um tempo juntos. Ensine ela. Ensina a criança a arrumar a cama. A criança vai começar a se sentir pertencente no ambiente. Liz, isso não tem nada a ver com a tarefa de casa. Tem tudo a ver com a tarefa de casa. Porque a criança ela vai se motivar com as pequenas coisas, ela vai ver que ela dá conta, ela vai começar a ter autonomia dela, ela vai começar a se sentir importante, ela vai ver que ela tem sim o reconhecimento dela e fazer a tarefa, porque ela não faz a tarefa não é porque ela tem preguiça. Ela quer mostrar para você que tem alguma coisa, é tudo o que tem por trás, tá? E tudo está relacionado. Se você olhar tudo o que tem por trás e você começar a corrigir o que tem por trás, aí você resolve o comportamento, que é a pontinha do iceberg. Então, tem tudo a ver ligado com a questão da tarefa, tá? Então, a gente precisa pensar no conjunto todo. O que a gente precisa fazer? E eu quero falar para vocês que o que é a motivação? A motivação é a criança ter um motivo para ela fazer alguma coisa, né? Agora vamos lá, imagina, motivação é ter um motivo para agir. Vamos imaginar que você está vendo uma cena agora que não acontece nas nossas casas. Acontece só na casa do nosso vizinho, tá? Imagina que a criança do vizinho não está nem um pouco motivada a estudar. Ela está falando, eu não quero estudar. O que você vê o teu filho falando para a criança? Ah, se você não estudar, você vai ficar burrinho. O que mais que pode falar? O que é típico das crianças falarem? Dos pais falarem.
Ah, eu tô pagando escola cara e você vai ter que estudar sim. Que o vizinho pode estar falando para a criança que não está motivada a estudar? Agora eu te pergunto, essas frases motivam a criança a tomar uma ação? Essas palavras que o vizinho está falando para a criança dele que não quer estudar, vai fazer com que a criança se motive para agir? Ou vai deixar a criança mais para baixo? Então a gente tem que prestar atenção. Se a gente precisa, né, que a criança se encoraje, o que a gente fala para a criança? O que a gente está falando para a criança, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso daí. A filha do vizinho não está motivada a arrumar a cama. O que será que o vizinho fala para a filha dele? Ah, você é princesa, a princesa tem que arrumar a cama. Se você não arruma a cama, você é o quê? Você é bagunceira. Você é uma porquinha que fica no quarto todo bagunçado. Será que essas frases vão fazer com que a criança se motive para fazer alguma coisa, para agir? Ou não? A criança que não está motivada a brincar sozinha. Você vê o vizinho e o irmão do vizinho conversando. E a criança está toda hora lá querendo atrapalhar, interromper a conversa, e quer falar, e quer falar. Fica chamando atenção. O que o vizinho fala para a criança? Menino, vai brincar sozinho. Menino, deixa a gente conversar. Menino, que saco, né? Você não obedece? Será que a criança fica motivada a colaborar, a cooperar, ou ela está desmotivada, está desencorajada, tá? Então a gente precisa pensar nisso daí. E olha, deixa eu falar uma coisa agora muito importante. Pensa na criança quando ela era pequenininha. Pensa na criança quando ela começou a falar as primeiras palavrinhas. O que você fez quando você ouviu ela falar a primeira palavra? Você olhou e falou, ah, só mais uma palavra, isso daí é normal, toda criança um dia vai começar a falar? Ou você ficou feliz, você comemorou, você ligou para o marido, para a esposa, contou para a família inteira que é a criança que falou a primeira palavra? Quando a criança começou a dar os primeiros passinhos, você olhou e achou normal? Todo mundo vai andar mesmo? Ou você ficou feliz e ligou e avisou todo mundo, mandou WhatsApp, né? Filmou a criança andando e você comemorou? Agora, e hoje? Quando a criança faz alguma coisa que ela se supera, qual que é a sua reação? Quando você está ali ocupada, às vezes no celular, e a criança chega e fala, mãe, pai, olha o desenho que eu fiz. Você olha e fala, ai, que bonito, filho, e volta para o celular? Ou você para, você comemora as cores que a criança usou, a criatividade que ela teve, né? O fato dela ter feito um desenho ali completo de um ser humano que colocou as mãozinhas, desenhou os pés, cuidou de cada detalhe, você olha de verdade e comemora com a criança? Ou você hoje só olha e fala que bonito, filho? Parabéns, você é inteligente. Uau, teu desenho está perfeito. Como você sente? Como você acha que a criança na verdade sente quando ela vai te mostrar alguma conquista com a tua reação? Vamos parar para a gente pensar um pouquinho hoje, tá? Então a gente precisa refletir, sabe por quê, gente? É fácil a gente colocar tudo na conta da criança, né? Ah, meu filho não obedece, meu filho é desobediente. Eu falo, esse menino não tem jeito mesmo. Às vezes a gente fala, né? Outro dia uma colocou para mim que a mãe fala que o filho é custoso, né? Custoso, os mineiros aí chamando de custoso. Então a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Mas quem que é responsável por despertar esse encorajamento na criança? Quem é responsável por motivar a criança para fazê-la se sentir segura, se sentir realmente amada, se sentir pertencente ali no ambiente? Não é verdade? Vamos agora ler aqui um pouquinho, gente. Eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho isso. E é isso que a gente trabalha tanto no método Mamãe Uau. Lá no método Mamãe, a gente trabalha muito, principalmente com as mentorias, sabe? De se colocar no lugar da criança. E aí, quais as estratégias que a gente pode utilizar para poder motivar, para poder encorajar, como a gente pode conversar com a criança, né? Então, isso daí é uma reflexão muito importante para a gente trabalhar a gente. Por isso que é a Mamãe Uau, né? A Mamãe Uau faz a criança se sentir uau também.
Deixa eu ver aqui. A Kelly, Lisa, ontem teve uma situação com o Danilo e o pai. Ele ficou chateado com o pai, conversei com ele e ele resolveu. Ele veio todo feliz falando que o pai era corajoso. Ai, que lindo, que gostoso. Obrigada, viu? A Kelly, estou nessas crenças. A gente fica, Kelly, a gente fica, tá? Por isso que a gente vem conversar aqui um pouquinho, para a gente poder entender o outro lado da história, tá? A Cris, o de 4 começou até a roer a unha para chamar nossa atenção. É difícil, fico morrendo de dosinha dele. Eu até tenho procurado ficar só com o mais velho em casa, porque sinto tristeza nele. Cris, se a gente percebe tristeza, a gente tem que ver o motivo, né? O que está acontecendo por trás. Aquilo que eu falo. E tem assim, ó, existem 2 temperamentos do fogo, da explosão, que a criança, quando não está contente com alguma coisa, ela não se sente bem, não se sente segura, ela tem os objetivos equivocados sobre ela pode ficar com raiva, gritar, desobedecer, se vingar. Esse é um tipo de comportamento. E existem 2 temperamentos que são do gelo, do frio. O gelo, ele retrai, né? Então, são temperamentos onde a criança vai ficar quietinha, vai ficar triste, deprimida, a criança se fecha. Então, existem essas 2 formas de expressar, né? Quando alguma coisa não tá boa, seja de uma forma ou de outra, independente do temperamento da criança, independente da forma, a gente tem que procurar entender o que tem por trás, né? Gilmara, a live vai ficar salva aqui no IGTV, tá bom? Por 24 horas. A Jucineide, sempre preparei e dei atenção para o meu filho, muito bom. Meu filho assim, não admite ser mandado. Ele me pergunta se só eu posso mandar. Gente, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Eu sempre ouço assim as mães falando, né? Meu filho não gosta de não. Falar não, ele não gosta, ele não sabe ouvir não. Ou, meu filho não gosta de ser mandado, né? A gente manda, ele não faz. Aí eu paro, eu penso assim, mas espera lá. E quem gosta de ouvir não? Quem gosta de ouvir não, coloca aqui. Eu gosto de ouvir não. Vamos saber quantas pessoas que estão na live, tem 30 e poucas no Insta, tem mais 11 aqui no Face, não sei quantas tem no YouTube aqui. Então, a gente deve estar ao todo em umas 40, 50 pessoas. Coloca para mim, quem gosta de ouvir não, coloca eu gosto. Quem gosta de ouvir ordem, de receber ordem, de ser mandado, coloca eu gosto de receber ordem ou eu gosto de ouvir não. Vamos fazer uma enquete aqui. Deixa eu rolar aqui para baixo, muito comentário, para ver quem gosta. Brinque Festa já disse eu não gosto. Ó, eu vou falar para vocês. Eu não gosto de receber ordens. Eu não gosto de receber ordem. Aí, então, vem a pergunta, tá? Se alguém gosta, tá tudo bem, tá? Se tem gente que fala, eu gosto de receber ordem, eu gosto de ouvir não, tá tudo bem. Não tem certo nem errado, tem a forma como a gente percebe as coisas, tá? Então, tem mães que estão colocando aqui que não. Obrigada, tá? Aí, eu pergunto para vocês. Ó, me irrita receber ordens. Maravilhosa, né? Perdão. A Jucineide, todos me chamam de mandona e também não gosto de ouvir ou não. Eu não gosto de receber não e nem ordem. Beleza. A gente quer que os filhos ficam felizes quando a gente fala não. Por que a gente quer que eles ficam felizes quando a gente dá ordem? Por que a gente quer que eles ficam felizes se nem a gente fica? Vejam como são as coisas. Eu não gosto, mas eu quero que meu filho goste. Lisa, e o que eu vou fazer então? Como que eu vou falar para a criança que precisa fazer alguma coisa se eu não der ordem? Aí entra toda a técnica que a gente aplica da disciplina positiva, que daí são mais de 50 e poucas ferramentas que existem aí. Mas é quando eu falo que a gente trabalha com gentileza e firmeza ao mesmo tempo, né? Então, a forma com que a gente trata as crianças, a forma com que a gente lida com as crianças, a gente pode encorajá-la ou desencorajá-la. Então, gente, vamos pensar, vamos refletir um pouco aí, tá? Por que a gente não quer, a gente não gosta de falar não
e nem de receber ordem, e a gente quer fazer isso com as crianças. Não é verdade? Vamos pensar. E se a gente fica falando não o tempo todo? Se a gente fica dando ordem o tempo todo? Eu estou motivando, encorajando a criança a obedecer ou eu estou desencorajando, né? A Isabela no YouTube. Isa, obrigada, viu, pela tua mensagem aqui, tá? Então vamos parar para a gente poder refletir um pouquinho no dia de hoje. Combinado? Né, mamãe? Agora vamos dar tchau pra gente encerrar a live? Para as mamães. Tchau! Gente, obrigada aí, tá? Obrigada, mas tem hora que a gente é mãe, eu falo, a gente é mãe normal, então às vezes a gente tem que dar uma atençãozinha também, né, filhote? Então tá, beijinho. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.